Resumo de livro é uma novidade por aqui, mas se você acompanhou o primeiro, já sabe por que isso está acontecendo. Estou aqui pagando uma dívida, afinal, fiz um combinado com o Adriano, meu marido, e eu não sou aquela que gosta muito de contar as histórias que leio. Então, como isso era algo recorrente, fizemos um combinado. Ele está lendo um livro indicado por mim e eu combinei de gravar, então, 2 vídeos aqui sobre 2 livros que li, um no final do ano passado e um agora no começo desse ano. Se você não assistiu o vídeo anterior, o título era Identidade Roubada, da Nora Roberts. Está disponível aqui no canal, vai lá, assiste também. Muito bem, nesse vídeo nós vamos conhecer um pouco mais a história do Mapa do Coração. Meu jeito de contar histórias é um pouco diferente. Eu gosto muito de fazer uma análise um pouco mais profunda dos livros de leitura de lazer. Imagina isso. Então vamos lá? Sempre temos algo para aprender e aqui é uma oportunidade para isso também. Eu espero que você queira ler o livro Mapa do Coração. Vamos lá, vou compartilhar minha tela. Vamos começando. Mapa do Coração, da Susan Wiggs. Esse é o terceiro título dela que eu estou lendo. E isso já me faz conhecer um pouco mais o perfil da autora. Então, já temos pontos aqui para a gente conversar um pouquinho. Vamos lá. Principais pontos abordados dentro desse romance, dentro dessa leitura. A Susan, ela tem uma característica, ela traz temas muito do nosso cotidiano, então coisas que fazem sentido tanto na narrativa da história dela quanto para nós. Isso vai acontecer também aqui em Mapa do Coração e a gente percebe logo que pega o livro, se vocês já sabem, né? Pegou o livro, escolheu, vamos fazer a leitura aqui inicial, ó, da primeira orelha aqui, né? Da capa do verso, já traz algumas informações importantes. Aqui na orelha final nós temos uma apresentação da autora. Esse é um livro com 366 páginas, então gosto de livros maiores, mas esse aqui já é um tamanho mediano, aí, bonzinho, que nos entretém por alguns dias. Este livro eu li entre o período de 5 e 14 de janeiro de 2024. Eu costumo ler normalmente no período da noite, um pouquinho antes de dormir, e isso tem um motivo. Porque caso eu pegue a minha leitura logo no começo da manhã, por exemplo, dificilmente eu vou soltar a leitura antes de 50 páginas. Então, para caber dentro da minha rotina, para que eu não abandone a leitura, eu trago ela sempre para o período da noite. E aí, nos finais de semana, ou né, aqueles dias que talvez tenha um pouquinho mais de tempo, eu consigo trazer a leitura em outros horários. Mas normalmente faço à noite e aí leio entre 20 e 30 páginas. Muito bem, vamos lá? Mapa do Coração traz 6 principais pontos abordados: amor, família, bullying na adolescência, resgate das histórias familiares, reconexão com o passado e novas possibilidades. Como é que tudo isso está entrelaçado aqui dentro do romance? Como que a narrativa acontece? O tema principal é o amor e ele vai aparecer durante toda a leitura. É uma leitura leve, gostosa, embora traga fatos históricos, consegue abordar isso de uma maneira mais leve, mais fluida, né? Mais gostosinha de ler. A questão familiar também é muito presente, logo desde o início, né? Tudo que nós somos capazes de fazer pela nossa família. Então, logo no início, nós já temos ali um ato, né, em busca da família, dessa união familiar aí. Nós temos um tema muito importante, que é o bullying na adolescência. Então, uma das personagens sofre bullying na escola, e como que esse é um tema que a gente precisa, ó, abrir a nossa mente, pensar um pouco mais nele, identificar se talvez isso não esteja acontecendo aí também próximo de você. O livro faz um resgate de histórias familiares, constrói uma narrativa envolvente, gostosa, trazendo tanto da personagem principal, né, em relação à sua mãe, ao pai, quanto do próprio pai da personagem principal, fazendo um resgate muito bonito, envolvendo o processo histórico. Então, uma leitura bem gostosa. Faz essa reconexão com o passado, coisas que ficaram lá atrás, que precisam ser resolvidas e que influenciam
até hoje a vida das pessoas, então tem um quesinho de passado aí importante para a gente pensar da nossa ancestralidade, de onde viemos, por que viemos, coisas que aconteceram na família, o que isso desencadeou em nós, né? Então tem boas reflexões aqui e também aborda novas possibilidades, né? Um jeito novo de ver a vida. Então tem 6 grandes pontos que são abordados e escolhi trazer aqui o ponto de vista de 4 personagens que estão ao longo do livro todo. O livro tem mais personagens, alguns mais aparecem menos vezes, mas se entrelaçam, né? Fazem parte da trama. Mas esses aqui são os 4 principais. Então a Camille é a personagem principal, tá tudo muito baseado nela, nas relações dela com a filha e com o pai. Julie é a filha, uma adolescente, o Henry é o pai, né? Então eles têm uma relação muito bonita, tanto o avô quanto o pai, né? Com a Camille e com a Julie. E o professor Finn, que é um personagem central também, e que aparece logo no comecinho da leitura, causando uma situação, né? A gente já tem um primeiro impacto assim com ele. Muito bem, então são 4 bons personagens, 4 personagens muito vívidos, muito assim plausíveis, né? Pessoas que a gente poderia talvez conhecer aí na nossa vida e por que não fazer essa relação aí até com a gente mesmo, né? A gente se coloca muito na pele do personagem. Camille é fotógrafa e ela gostou muito de esportes radicais, de natureza, de aventura, mas ela fica viúva alguns anos antes aqui de quando começa essa narrativa, e o quanto que esse luto impactou a maneira como ela lidava, passou a lidar com a vida. Então, ela procura construir uma nova rotina para ela e para a filha de segurança. Para ela, qualquer risco pode ser uma tragédia. Então, ela começa um processo de buscar ter uma rotina muito segura, muito previsível, e segura muitas ações da filha também, não deixa fazer muitas coisas. Em tudo ela vê risco e o risco ela associa à tragédia devido à história dela da perca do marido. E aí vocês vão descobrir na leitura, né? Não vou contar tudo, mas tem essa questão muito dela preservar muito a segurança. Então tudo para ela é arriscado. E isso incomoda a menina, porque, claro, é uma pré-adolescente, né? Ela está entrando ali na adolescência, passando por todo um processo hormonal, todo um processo de aceitação e tudo mais, e né, se vê muito limitada nas ações que a mãe permite que ela faça. A relação do Henry com as duas é uma relação muito bonita, de muita afetividade, muito próxima, muito respeito. Embora os pais da Camille sejam separados há muitos anos, eles criam um ritual entre pai e filha, ela é filha única. Perdão, ela tem irmãs, mas essa relação é muito próxima desse pai, filha única desse casamento aí inicial, né, da mãe e do pai, só ela. Então, eles têm uma relação muito bonita, muito natural, sabe? Uma coisa gostosa da gente ler ali. Claro que isso traz reflexões, né? A gente se vê naquele papel, então, tanto podemos nos ver com o papel que nós estamos vivendo na nossa vida como filhas que têm essa relação de proximidade com o pai, mas também, talvez, a gente precise rever, né, a nossa relação aí com o nosso pai, né? Com a nossa mãe também, que aqui também traz, né, nuances aí da relação dela com a mãe. Bom, o professor Finn é um personagem bastante interessante, tenho certeza que vão gostar dele. De início, ele se apresenta de uma maneira um pouco rigorosa demais, vamos dizer assim, mas logo em seguida ele já tenta consertar isso, então a primeira impressão já ficou para trás, né? E ele é um professor, ele pautou toda a sua vida, toda a sua profissão na busca de um pai, do pai que desaparece em guerra antes mesmo dele nascer. A mãe fica gestante, tem irmãs mais velhas,
e esse pai some em combate. Então, ele pautou tanto a sua carreira de professor, voltado para pesquisas nessa questão aí de guerras e história e tudo mais, quanto ações pessoais que ele executa em busca de localizar pessoas que são desaparecidas em guerra para encerrar a busca da família, né? Uma família que não recebe um ente querido de volta a partir de uma guerra não encerra aquela história, não tem o corpo presente para fazer um sepultamento, não sabe se de fato aquela pessoa morreu, imagina-se que sim, né, numa questão de guerra, mas não consegue colocar fim na história. Então, isso muitas vezes vira um sofrimento muito grande para as famílias, e o professor Finn desenvolve uma carreira toda voltada para essa área e faz muitas ações de encerramento de histórias, né, de localização dessas pessoas desaparecidas em combate, e isso é muito bonito de ver nele. Tem uma condução muito legal dessa parte da história. Então, são os 4 principais personagens, a história vai se desenvolver muito com eles, hora mais com um, hora mais com outro, mas todos eles ali numa conexão muito bonita. Esse livro ele traz, Mapa do Coração traz para nós uma questão de contexto histórico. Então, a Susan Wiggs, ela tem um perfil muito interessante, assim, um estilo, vamos chamar de estilo. Ela conta 2 histórias em uma. Então, ela conta a história que está acontecendo agora, no presente, e usa um lastro de passado. Então, ela vai construindo a história do passado que origina a história presente. Na própria história, né, quando estudamos história na escola, a gente sabe que é preciso conhecer o passado para entender o presente e pensar o futuro. Então, é muito isso que a Susan faz, né, de situar a história de agora, que está acontecendo com os personagens aqui, com um pezinho lá no passado. Então, a gente precisa fazer essa leitura aqui. A Susan divide isso em 2 momentos dentro do livro, e a gente é como se tivesse 2 histórias dentro de um único livro e que essas histórias se entrelaçam. Bem gostoso, ela não se estende muito. Existem outras autoras que utilizam esse mesmo estilo de escrita, mas às vezes estende um tanto, né? E acaba ficando cansativa a leitura, às vezes a gente acaba até desanimando. Com a Susan, não, ela costuma fazer capítulos mais ágeis, mais curtos, e essas indas e vindas aí entre passado e presente também não são extremamente cansativos, a gente consegue até esperar ansiosa pela próxima parte da história do passado que vai chegar. Bom, o contexto histórico se situa na Segunda Guerra Mundial, na França. Este é o local onde o professor Finn reside, né, já uma cidade do sul da França, e ele trabalha ali numa universidade, vive ali, e os personagens principais, que são a Camille, né, a Julie, que é a filha, e o Henry, que é o pai, vão até a França em busca dessa história do passado desse pai da Camille, né, do Henry, entender um pouco mais do contexto ali, de por que as coisas são como são, e se defrontam com uma história lindíssima, uma história de amor, né, e com todas as suas nuances. Então, muito bonito, muito gostoso, e claro que, né, não é por acaso, a autora coloca todo mundo na mesma região, na mesma localidade, bem interessante. É feito, então, aqui um resgate da história da família, através de uma propriedade. O Henry, ele tem uma propriedade que foi herança, e ele aluga, né, essa propriedade, ele, enfim, não quis ficar tomando conta, e não se entende por que, né, que ele abandona tudo aquilo para segue a sua vida rumo aos Estados Unidos. E ali é feito esse resgate, então, esse entendimento dessa figura do Henry, o quanto isso impactou a vida dele de uma maneira incrível. Só lendo, hein? Ó, tem que ler para ir entendendo mais. Mas como é que nós podemos aproveitar a leitura de um romance? Um romance também ensina, né? Ele também traz para nós perspectivas, pontos de vista, contextos históricos, enfim, de um jeito bem bacana, bem gostoso, bem leve, uma escrita fluida, que faz com que a gente queira continuar lendo.
e ele traz mensagens importantes para a nossa reflexão. Então, entre elas, nós temos aqui, eu destaquei 5, que é a questão da superação de acontecimentos que marcaram a vida. A gente vai ver isso muito com a Camille, com a própria Julie, né, a perca do pai, para a Camille, a perca do esposo, para o Henry, essa ruptura aí, né, da vida passada com a vida que ele escolheu construir, mas que não se localizou 100% ali, porque ficaram situações emocionais para serem resolvidas da vida anterior. E o próprio Flynn, né, o professor Flynn, que faz essa busca aí, essa peregrinação em busca do pai, né, em busca do que aconteceu com esse pai, que ele nunca conheceu, mas que ele venera até hoje, que ele admira até hoje, e que ele busca encerrar em função da história da mãe, das irmãs, de todo o núcleo familiar. Então, essa superação, ela aparece muito, e a gente, claro, pode criar uma conexão com as nossas próprias superações, né? O que será que a gente precisa resolver da nossa vida, né, para seguir adiante? Então, esse é um ponto de reflexão bem bacana. Um outro ponto de reflexão bacana é a atenção ao momento presente, porque logo no início eu coloquei que um dos pontos que a Susan trabalha aqui no livro é o bullying, e a Camille não percebe que a filha está vivendo um processo de bullying. Ela nota que existem diferenças no comportamento da filha, até na maneira de vestir, o quanto ela não está mais feliz em ter que ir para a escola, o quanto a relação dela mudou com o colega, cidade muito pequenininha, como que as coisas mudaram drasticamente, e até em relação às duas mesmo, né, mãe e filha, mas ela coloca tudo isso na conta da adolescência, dizendo, é um momento difícil mesmo, e não consegue, talvez muito conectada ainda com a questão de viver em segurança, né? Ocasionada pela perca do esposo, pela perca do marido de uma forma trágica, ela cria uma redoma para ela e para a filha, e não se conecta muito com esse presente que a filha está vivendo, esse desafio do bullying que a filha vive. Quando isso aparece muito claramente para ela, ela se surpreende. Então, eles têm toda uma questão envolvida ali com a juventude, coisas muito, muito visíveis dentro do nosso cotidiano mesmo. Então, aqui fica um alerta, né? A importância da gente perceber se não está existindo aí com os nossos adolescentes de família uma mudança de comportamento muito abrupta, enfim, questões aí que talvez possam estar sendo originadas através do bullying, que é um assunto muito sério que a gente precisa estar sempre muito atento. Então, essa atenção para o momento presente, ela vem nesse contexto aí com a Julie, mas também com Camille, que se coloca em situações ainda de não se permitir viver muitas coisas em função daquilo que aconteceu no passado. E que é a permissão para seguir adiante, né? Que muitas vezes a gente não precisa que ninguém nos permita, mas nós mesmos precisamos nos permitir seguir adiante e encerrar, né? Coisas que ficaram aí no passado, que mudaram drasticamente a nossa vida, enfim, né? Olhar para esse processo. Então, um livro, uma leitura de lazer, olha quanta coisa, como é rico, né? Como a gente pode criar essas conexões. O nosso cérebro busca essas referências o tempo todo naquilo que nós já vivemos, aquilo que nós já temos de experiência, cria associações riquíssimas. Então, fica aqui, ó, mais um gostinho para você correr para ler Mapa do Coração da Susan Wiggs. Aqui também temos um espaço para o resgate de histórias importantes da família, de cada um dos personagens, coisas que eles vão descobrindo juntos, ou vão refletindo, vão encontrando os pedacinhos do seu próprio quebra-cabeça e dos seus sentimentos. E a questão do pertencimento, de onde eu vim, por que que isso é assim, né? Isso fica muito aparente com o Henry. Ele tem uma dificuldade muito grande de aceitação do pai, porque o pai, durante o período da guerra, tornou-se aliado dos alemães, né? Segunda Grande Guerra, a gente tem a invasão da Alemanha, a Alemanha invade a França, perdão, os alemães fazem essa invasão, e o pai do Henry
torna-se um aliado dos alemães, não então ficando contrário à própria população, ao povo ali da sua localidade. Ele era o prefeito da cidade e o comportamento dele deixa a desejar. Então, o filho cresce com vergonha de ser filho dele, né? Embora ele já seja falecido quando o filho nasce, mas ele sente o peso das ações do pai sobre ele, e isso acaba fazendo com que ele queira sair daquele lugar e construir a vida longe dali. Então, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma situação de pertencimento com aquele local, com onde nasceu, com a história, e isso cria uma dificuldade, né, de vida, de relacionamento e tudo mais. Muito bonito. Bom, perfil dos personagens, vamos conhecer? Aqui a Susan fez uma coisa interessante aqui nessa obra dela, nesse livro dela. Ela traz uma situação central que perpassa por todos os personagens. Então, nós temos o resgate de si mesmos, né, como uma coisa central aqui trabalhada pela Susan. Para Julie, né, vivendo essa adolescência, se reencontrando na alegria de viver, nas amizades, nas possibilidades, então, resgate dos seus sentimentos. Na própria Camille, que fica viúva muito cedo e que tem muita dificuldade de lidar com isso, com todas as ações que se desdobram a partir daí. Com o professor Finn, que busca incansavelmente por esse pai, muitas vezes deixando de viver coisas, né? A dificuldade, ele já foi casado, passa por uma decepção amorosa, então como que as coisas vão se entrelaçando ali nesse resgate de si, de quem ele é, né? O que suscitou essa separação, se ele é culpado, se ele não é, então tudo traz, são pontos de vista diferentes, mas todos eles conectados com essa mesma questão emocional aqui, né? Do resgate de quem eu sou. E a própria Camille, né? Viúva, mãe, fotógrafa, né? Ela deixa de fotografar, passa a trabalhar só com a revelação de fotos, e ela era uma profissional maravilhosa de fotografia, mas o acidente com o marido causa uma situação nela que ela precisa fazer realmente esse resgate para quem é a Camille, né? O que a Camille, como que a Camille pode seguir adiante. Então, a Susan traz maravilhosamente bem amarradas todas essas questões aí, mas com um ponto muito em comum de todos os personagens, né? Desse resgate de si mesmos, questionamento de quem somos, de onde viemos, por que tal situação aconteceu, trabalha a culpa, sentimento, então muito bonito, muito fácil da gente criar conexão com a nossa própria vida, de torcer pelos personagens, da gente se colocar no papel de um deles, né? Criar essa conexão verdadeira que a gente cria aqui quando lê um livro e gosta muito dele. A gente sente saudade depois dos personagens. Bom, algumas ideias que surgem aqui durante o período de leitura. Aqui, um ponto importante, eu gosto sempre de destacar que cada leitor é tocado de uma forma diferente. Muitos vão ler o livro e cada um vai se identificar mais com um personagem, menos com o outro, vai criar conexões com as suas próprias experiências, vai gostar ou não. Então, são experiências muito pessoais que valem muito a pena e que a gente se colocar, né, nessa situação de se perceber ali durante a leitura também, né? Como que a leitura nos tocou. Fazer essa conexão com as nossas próprias experiências, tirar aprendizado, fazer as reflexões. Então, sempre que você lê um livro, está lendo um livro, procura fazer isso. Ó, terminou a leitura, para um pouquinho, reflete sobre aquilo. Se tem alguma conexão aí com essa história que você está lendo, alguma coisa que você já viveu ou está vivendo que, né, se aproxima, porque é assim que o nosso cérebro aprende também, registra, memoriza, né, põe foco naquilo quando a gente consegue criar essas conexões. Então, cada pessoa que lê vai ter uma experiência única com o mapa do coração. Desejo que você fique aí, ó, com desejo de ler. Bom, vamos falar um pouquinho da autora para a gente encerrar? Este já é o terceiro livro da Susan que eu estou lendo, e aí eu já tenho, então, um pouco de conhecimento do perfil dela de escrita, né? Da narrativa da Susan. Ela sempre usa, então, duas histórias dentro de uma,
Então, ela tem esse momento presente e o resgate do passado, momento presente, resgate do passado. Não é cansativo, a gente consegue fazer com tranquilidade. Para mim, foi tranquilo. Esse é um perfil muito dela. Ela tem mais de 50 livros escritos, tem muita coisa. Não sei quantos deles estão já traduzidos aqui, chegaram para nós, né? Então, muitos talvez não tenham vindo. Mas eu já li dela Mapa do Coração, A Livraria de Achados e Perdidos e Clube de Costura dos Corações Remendados. É muito bom. Susan tem uma questão bem importante por trás dos livros que ela escreve. Ela sempre traz temas atuais, tocantes, importantes e que causam essa possibilidade de reflexão. Então, em Livraria de Achados e Perdidos, ela fala muito do resgate das relações entre mãe e filha. Muito bonito de ler, profundo, tocante, chocante, e que nos faz questionar como é a nossa relação com a mãe da gente. É muito importante. Vale a leitura só por isso. Ele é um livro lindo, mas essa possibilidade de refletir sobre isso ela é muito importante, muito interessante. Então, recomendo demais A Livraria dos Achados e Perdidos. Foi o primeiro dela que eu li. Depois eu li Clube de Costura dos Corações Remendados, que traz um tema muito importante, que é sobre a violência contra a mulher. E como que isso às vezes fica mascarado dentro da sociedade. Então tem uma reflexão bacana para ser feita, importante, social, necessária. E aqui no Mapa do Coração ela traz histórias que precisam ser fechadas, né? Que precisam ser finalizadas para que a vida consiga fluir de uma maneira bacana, otimizada, com novas possibilidades. Então são temas bastante pertinentes, bastante atuais. Ela tem personagens que são fáceis da gente imaginar como pessoas mesmo, que a gente cria uma conexão, né? Uma escrita leve, enfim, muito gostoso de ler. Estou gostando muito de ler a Susan. Normalmente, quando eu pego uma autora nova, a Susan é novidade para mim. Comecei a ler o ano passado. Eu leio 4, 5 dela, né? Quero ler, assim, para ir pegando o mesmo jeito da narrativa, da escrita. E depois eu dou uma mesclada. Volto a ler aqueles que são mais tradicionais para mim. Gosto muito da Nora Roberts, Bárbara Delinsky, enfim, vários aí, né? Rosamunde Pilcher, gosto muito, um estilo de escrita fantástico. Qualquer hora eu faço um resumo de algum dos livros dela. Tem um, inclusive, com mais de 1000 páginas, que é maravilhoso. Bom, recomendo muito a leitura para vocês aí, o Mapa do Coração, tá? Esse é um modelo novo de vídeo que eu estou trazendo aqui para você. E interessante isso, né? Começou como um desafio. Porque essencialmente não gosto muito de contar as histórias. Mas quero que você perceba que quando eu venho e conto a história aqui, eu não conto a história, né? Eu trago nuances, eu trago assim um enredo, uma parte da narrativa, mas de fato eu não contei a história. Por quê? Porque acredito que melhor do que ouvir a história é ler o livro, né? Justamente porque cada um de nós vai se apropriar daquilo que é importante naquele momento para nós. Então, paguei minha dívida, Adriano, está pago. Pode ser que surjam outros resumos de livro aqui, daqueles livros que eu vou lendo ao longo do ano. E um detalhe importante, né? Esse ano deve acontecer aí um projeto meu, que é um projeto antigo já, mas que esse ano está previsto para ser realizado, que é um clube de leitura para as minhas amadinhas que já me acompanham, né? Muitas que já são minhas alunas, aquelas que querem se tornar. Então, o clube de leitura ele vem não para a gente fazer leituras de livros de romance, mas sim leituras de livros de desenvolvimento pessoal e como que a gente aplica, né, isso na nossa vida. Porque eu percebo que existe um pouco dessa... Um pouco não, existe muita dificuldade em relação a isso, de se apropriar de um conteúdo desse, de um livro de desenvolvimento pessoal, que pode trabalhar com você comunicação, liderança, autoestima, enfim, né? Muitos temas, mas que talvez a gente não consiga aplicar no nosso cotidiano, a gente não tenha ferramentas para isso. Então, a proposta do clube de leitura vai ser em torno disso. Não quer dizer que a gente não vai ler nenhum romance nunca, mas a nossa leitura essencial vai ser de livros indicados para desenvolvimento pessoal e profissional.
Então, fica de olho aí. Até o próximo vídeo. Vejo você terças e quintas ao vivo no Instagram, se você ainda não sabe, 8h30 da manhã. Toda quarta-feira ao vivo aqui no YouTube 2030, retomando agora nos próximos dias esse projeto. Beijo no seu coração. Espero que você tenha ficado animada aí para fazer a leitura de mapa do coração.